Estamos aqui mais um domingo para contar uma linda história para vocês. E nós estávamos com saudades, né, Luísa? Uhum. Hoje a história que eu vou contar está no livro de Daniel, no capítulo 6. Vamos contar a história que fala de Daniel na cova dos leões. Ei, vamos lá! Esse é Daniel, ele foi levado cativo para outro país, aonde não adorava ao Deus vivo que ele servia. Mas mesmo assim, lá Daniel ele fez a diferença. Daniel ele se manteve íntegro e fiel e orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. Como ele fazia tudo com muita fidelidade, como ele fazia tudo muito lindo, o rei Dário achou graça em Daniel. E ele, sabe o que ele fez, Luísa? Ele ordenou Daniel com um cargo muito importante mesmo, de sua confiança. E Daniel, Luísa, ele permaneceu fiel em tudo que ele fazia, orando ao seu Deus, entregando tudo ao seu Deus. Sabe de uma coisa, Luísa? Não. Teve gente que não ficou feliz por Daniel ser nomeado pelo rei Dário. Eram líderes daquelas épocas. Eles ficaram com muitos ciúmes porque o rei tinha dado esse cargo para Daniel. E eles começaram a observar tudo que Daniel fazia. Você sabia? Como Daniel era um homem íntegro que fazia tudo direito para Deus, eles observaram. E eles tentaram pegar Daniel de alguma coisa para poder Daniel ficar feio com o rei. Sabe o que eles fizeram? Não mesmo? Não. Pois bem, Luísa. Como ele viu que Daniel orava para o seu Deus, eles bolaram um plano para Daniel ser pego nisso. E eles foram até o rei Dário, Luísa, e fizeram um plano. Segura o rei Dário para tia. Ele foi ao rei Dário e fez um acordo. Rei Dário, por que o senhor não faz um decreto onde todos do reino eles possam adorar somente ao Senhor e fazer tudo que o Senhor pedir? O rei Dário, como ele gostava de ser elogiado, de ver muita gente se ajoelhando e fazendo a vontade dele, gostou desse decreto e falou: tá certo, durante 30 dias todos devem me adorar e fazer tudo que eu quero que faça. Então o rei Dário gostou da ideia e assinou o decreto e selou esse decreto. Ah, crianças, o que será que iria acontecer com Daniel agora? Será que Daniel, Luísa, ele ia servir ao Deus do rei Dário, aos deuses que o rei Dário servia? Não. Será? Será que Daniel ficou com medo, Luísa? Não? Não. Tem certeza? Pois é, Daniel não ficou com medo. Assim que Daniel soube desse decreto, Daniel foi fazer o que ele sempre fazia. Ele foi até sua casa e o seu quarto e foi orar ao Deus único que ele servia, ao Deus vivo. Só que aqueles líderes que estavam perseguindo Daniel foi ver o que Daniel estava fazendo. E quando eles chegaram lá, crianças, ele viu Daniel orando. Imagina vocês o que eles foram fazer. Eles tinham muita inveja de Daniel. Isso é muito feio. Inveja é muito feio. Como ele viu Daniel orando, ele foi correndo ao rei Dário contar. Ei, alguém não obedeceu ao seu decreto? O rei falou. Como? Quem não obedeceu ao meu decreto? Daniel está orando ao seu Deus. Ah, crianças, naquele momento, Luísa, o rei Dário ficou muito triste. Sabe por quê? Porque o rei Dário, ele gostava de Daniel. E sabe, Luísa, quando o rei lembrou qual foi o decreto que ele tinha assinado, ele ficou tão triste. Ele tinha assinado que quem não obedecesse ele seria lançado na cova dos leões. Ele não podia voltar atrás do seu decreto que deu. Ele não tinha como voltar atrás. Então,
Os líderes foram lá buscar Daniel para poder lançar ele aonde, Luísa? Na cova do leão. Na cova dos leões. E o rei se despediu de Daniel antes de lançar ele na cova e falou: Daniel, que o seu Deus te livre dos leões. A criança, Daniel foi lançado na cova dos leões. Meu Deus! O que será que ia acontecer com Daniel? E foi selado com o anel do decreto do rei. Será, Lu, que os leões comeram Daniel? Não sei. Meu Deus do céu! E quando lançou lá, os leões... Meu Deus! Será que Daniel foi comido pelos leões? Não, crianças. Daniel não foi comido por esses leões. Sabe por quê? Porque Daniel servia a um Deus vivo. E esse Deus de Daniel enviou um anjo. E sabe o que esse anjo fez? Ele fechou a boca daqueles leões. E nenhum daqueles leões tocou sobre a vida de Daniel. Ai, crianças, é tão bom saber que existe um Deus que cuida e guarda nossas vidas. Logo pela manhã, o rei Dário foi correr na cova ver se Daniel ele estava vivo, o que tinha acontecido com ele. E quando chegou lá, que ele mandou abrir aquela cova e tirar Daniel de dentro, vocês não acreditam. Daniel, ele saiu ileso da cova, sem nenhum arranhão. O rei Dário ficou maravilhado, Luísa. Segura Daniel aqui. Ele ficou tão feliz. Ele viu que Deus cuidou da vida de Daniel dentro da cova e que nenhum leão tinha feito nenhum arranhãozinho em Daniel. Ah, criança, ele ficou tão feliz. E sabe qual foi o decreto que ele fez, Luísa? Não. Sabe o que ele mandou fazer com aqueles líderes que tinham invejado Daniel e que tinham feito aquilo com Daniel? Jogar na cova dos leões. Isso mesmo, Luísa. Ele mandou que pegasse aqueles líderes invejosos e lançasse na cova dos leões. Crianças, o que será que ia acontecer com esses? Quando eles foram lançados, aqueles leões estavam tão famintos que devoraram eles! Meu Deus do céu! Não sobrou nem um ossinho dele para contar história. E naquele tempo, o rei Dário, ele fez um novo decreto. Sabe qual foi o decreto que ele fez, Luísa? Não. Eu vou ler aqui, que está em Daniel 6, no versículo 26 e 27. Eu, Dário, faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais de maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou a Daniel do poder dos leões. E durante aquele período se houve paz naquele reino. E todos, Luísa, todos começaram a adorar ao rei de Daniel, o único e o vivo. Ah, crianças, o que será que nós aprendemos com essa história hoje, Luísa? O que será que a gente tira de lição dessa história de Daniel? Daniel, mesmo com aquela sentença de morte, Luísa, ele não deixou de adorar o seu Deus. E hoje, o que é que nós estamos colocando no lugar do nosso Deus? O que é que a gente tem adorado mais? Às vezes é ficar muito tempo no celular, assistindo os vídeos no YouTube e esquecemos de separar um tempinho para o nosso Deus. Mas que assim como Daniel, Luísa, nós podemos separar um tempo para Deus, para a gente estar orando, não é isso? Lendo a Bíblia e sabendo que Deus ele vai estar nos guardando, nos protegendo de tudo, Luísa. Muito bem, agora a gente vai fechar nossos olhos para a gente orar e agradecer ao Papai do Céu por mais uma história, mais um domingo. Certo? Amém.
Obrigada, Senhor, por mais um domingo, por mais uma história, por mais um aprendizado, porque sei que o Senhor tem cuidado de nossas vidas e de cada criança. Abençoa cada lar, cada criança que vai parar para assistir essa história, Senhor, que possa ser edificada. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.